O Corinthians recebendo a advertência da CNRD. Vídeo de hoje do canal do Nicola trata sobre os temas e fala também, tem as últimas do mercado, bastidores e finanças. Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre o Corinthians, informação exclusiva. A Câmara Nacional de Resolução e Disputas advertiu o Corinthians pelo atraso no pagamento dos credores. Vale a lembrança de que no início do ano a CNRD garantiu um enorme acordo para o Corinthians com todos aqueles que cobravam na Câmara dívidas do Timão. Esse acordo é extremamente vantajoso ao Corinthians e permite ao clube pagar em 6 anos, sem juros e correção e com parcelas trimestrais, esse valor acordado, cifras bastante altas. Pois bem, o prazo para a primeira parcela vencia no dia 17 de julho. O Corinthians acabou entendendo que daria para pagar até o dia 22 de julho, data em que precisaria apresentar os boletos para a Câmara Nacional de Resolução e Disputas. Posso assegurar para vocês que o Corinthians pagou a todo mundo, mas teve gente recebendo entre os dias 23, 24, 25 e até 28 de julho. Conversei com 2 dos credores do Corinthians que receberam essa grana somente no dia 28. E saiu nessa sexta-feira a advertência da Câmara Nacional de Resolução e Disputas ao Corinthians por conta do atraso no pagamento da primeira parcela. Tudo foi pago, mas fora do prazo. E a partir de agora, se reincidir no atraso a partir da segunda parcela, o Corinthians não sofre mais a advertência e sim o transfer ban, aquela punição que o impede de contratar jogadores. A sorte do Corinthians, nesse caso, é de que a próxima parcela só vence em 3 meses, um pouco mais de tempo para que o Corinthians consiga recuperar suas finanças. Só para completar, em relação ao Timão, o Corinthians quitou integralmente a parcela que devia ao Flamengo pela compra de Mateuzinho, jogador comprado no ano passado por 4 milhões de euros. Nicola pergunta para o empresário do Yuri qual o valor que o Zenit quer pelos outros 50%. E você sabe até quando vai o contrato do Hugo? Se é até 28 ou 29? Bom, o Zenit não tem o direito de escolher o valor sobre os 50%. E o Corinthians também nem cogita a possibilidade de comprar 50% dos direitos econômicos que pertencem ao clube russo. O Zenit só vai entrar na parada quando o Corinthians decidir vender o Yuri Alberto. Vendeu, aí o Zenit tem direito à metade da grana. A renovação do contrato do Yuri Alberto até 2030, ela tem como grande objetivo permitir que o Yuri fique mais próximo da seleção. O Yuri temia que, por exemplo, se mudasse para um West Ham, para um Nottingham Forest, e nesse processo de adaptação tivesse dificuldade, jogasse pouco por lá, e isso acabaria por impedir que ele fosse convocado. A verdade é que o Yuri, nem sei se está numa pré-lista, se ele está sendo observado pelo Carlo Ancelotti, mas ele sonha com seleção brasileira. E aí, só para completar, a renovação de contrato com o Corinthians passa também pela falta de propostas. Embora o André Cury sempre alardeie que existe interessado, que existe proposta daqui e dali, a verdade é que o Corinthians não recebeu nenhuma oferta oficial pelo Yuri Alberto. Sobre o contrato do Hugo Souza com o Timão, 31 de dezembro de 2028. Esse é o período, o prazo de contrato entre Corinthians e Hugo, jogador hoje avaliado em 10 milhões de euros. E aí vale a lembrança de que o Corinthians adquiriu o Hugo, 50% dos direitos econômicos, por apenas 5 milhões de reais. Se hoje ele já vale 10 milhões de euros, a gente está falando de mais ou menos 63 milhões de reais. O Corinthians gastou para comprar metade dos direitos do Hugo, apenas 5 milhões de reais. Esse foi o grande golaço do Fabinho Soldado como executivo de futebol do Corinthians. Para mim tem mais, não sei, acho que a conta é meio dividida entre acertos e erros, mas o grande golaço do Fabinho Soldado foi ao perder o Carlos Miguel contratar o Hugo Souza. Eu não punha fé nesse goleiro, está arrebentando com a camisa do Corinthians, tá bom? Nicola, Pablo, zagueiro do Flamengo, cabe no Corinthians? Eu acho que cabe, cara, eu acho que cabe. Para mim ele é melhor do que o Félix Torres, para mim ele é melhor do que o Kaká. Pablo tem um salário alto, na casa dos 700 mil reais por mês, está completamente afastado do Flamengo, nem treina junto com o restante do elenco. Até existiram algumas sondagens, mas o Pablo não demonstrou interesse. Acho que o Corinthians, se levasse essa história adiante, tinha grande chance de contratá-lo. Pablo, que com a camisa corintiana, deixou boa impressão, tá? O contrato do Pablo com o Flamengo se encerra em dezembro. E qual alguma notícia do Corinthians? O Ellison tem uma coisa importante nessa sexta-feira. O presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Thoma Júnior, convocou uma entrevista coletiva em que ele tratou sobre uma série de temas, né? Ele disse, por exemplo, que há uma discussão interna para o fim do cartão corporativo,
que é algo que tem gerado tão más notícias para o clube, né? Mas para mim o ponto alto dessa entrevista foi a afirmação do Romeu de que o Corinthians acabou com 8 mil ingressos que eram distribuídos de forma aleatória, sob o comando de Augusto Melo. E a palavra aleatória talvez eu tenha sido até bonzinho, né? Eram 8 mil ingressos que sumiam. Eles não iam para o fiel torcedor, eles não eram vendidos para torcedores comuns, ou seja, o Corinthians tinha 8 mil pessoas no estádio que ninguém sabe se pagavam, se não pagavam. O que se sabia é que eram 3 mil ingressos vendidos de forma... vendidos não. 3 mil ingressos distribuídos de forma como cortesia. Além disso, a gente já tinha contado para vocês sobre uma venda paralela de ingressos para sócios no Parque São Jorge, que inclusive tinham esse privilégio da venda anterior ao do fiel torcedor, algo que é inimaginável. Foi só o Augusto sair que cerca de 8 mil ingressos que eram perdidos voltaram a ser negociados, primeiro com o fiel torcedor, depois com torcedores comuns e também para camarotes e cadeiras cativas. A consequência, o Corinthians está faturando mais com os seus jogos. Pintou até um print de comparação de um jogo entre Palmeiras e Corinthians e Palmeiras do ano passado, Corinthians e Palmeiras desse ano. Vou até pegar os números para vocês, porque a comparação chega a ser impressionante. Quer ver? Ó? No ano passado, teve um Palmeiras e Corinthians. Vou pegar os dados aqui, peraí, rapidinho. Público pagante para Corinthians e Palmeiras brasileiro do ano passado. 46 mil público pagante. A renda bruta acabou sendo de 2 milhões e meio de reais. Campeonato Brasileiro desse ano, Corinthians e Palmeiras. Público pagante de 45.500, ou seja, 500 torcedores a menos nesse ano. Só que a renda, em vez de 2 milhões e meio de reais, ela foi de 3 milhões e 300 mil. Então, a verdade é que o Augusto Melo, ao que parece, e hoje foi corroborado pelo Romeu Tuma Júnior, ele desviava 8 mil ingressos. Cara, isso é um grande absurdo. A gente está falando de uma diferença aqui de 2.500 para 3.300, de 800 mil reais por partida. Se essa média fosse mantida, no final de uma temporada em que você joga 40 vezes em casa, 800 mil vezes 40, a gente está falando de 30 milhões de reais. Enfim, outro escândalo extremamente grave, tá? Tá perguntando sobre reforços no Corinthians. Um dos nomes mais especulados dos últimos dias foi Vitor Sá, ex-jogador do Botafogo. Ele pertence ao Krasnodar da Rússia. Tem só mais um ano de contrato por lá e 31 anos de idade. O negócio, nesse momento, está praticamente descartado. Isso porque a última pedida do Krasnodar foi de 5 milhões de euros. O Corinthians entende que não há a mínima lógica gastar 5 milhões de euros num atacante de 31 anos de idade cujo contrato termina em um ano. Valeria mais a pena esperar esses 6 meses e assinar um pré-contrato com ele, tá bom? João Carlos Gonçalves, novidades no Corinthians, não tem mais. Polícia tá cheia e ladrão nem se fala. Rapaziada, boa. Ficamos aqui com aquele giro de notícias do Corinthians. Informações exclusivas e atualizadas para você ficar por dentro de todas as informações do Timão neste sábado, que tá aí, dia 2, né? Começamos o mês com o pé direito. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, chega aqui pra nós e dá aquele like maroto, se inscreve no canal, ativa também o sino das notificações para ficar por dentro de todas as atualizações do momento. Valeu, um grande abraço pra você, até o próximo vídeo. Vamos.